Olá, seja bem-vindo a mais um Pode ou Não Pode, o podcast da Sal e Luz. Eu sou o Bispo Cláudio Gonçalves e eu quero desde já agradecer você que está aqui conosco e te fazer um convite. Se você ainda não é o nosso inscrito do canal, se inscreva, acione o sininho para que você possa estar recebendo aí as novidades do nosso canal. E hoje, como sempre, eu tenho um convidado muito especial para que a gente possa bater um papo bem gostoso aqui. E o nome dele é Everton Ferreira, é o nosso presidente da Câmara. Ele está aqui conosco desde 2003, né? Chegou aqui na cidade. Ele é graduado em Gestão de Empreendimentos, Hotelaria, fez 3 especializações de MBA, Gerenciamentos e Projetos, morou em vários bairros aqui da cidade, trabalhou na Secretaria Municipal, né? Na Secretaria de Saúde, em 2017 e foi eleito, fez a primeira candidatura em 2016, foi eleito em 2020 com 1.330 votos. Enfim, vou deixar para ele dar esses detalhes para nós. Everton, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui, é uma honra, muito obrigado. Pastor, eu que agradeço o convite de estar aqui nesse programa e sou imensamente grato, feliz de poder aqui, né, discutir um pouco sobre política, um pouquinho sobre questões espirituais também, né, que tem os seus impactos, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E é isso, eu sou natural da Chapada Diamantina, Bahia, moro em Limeira há mais de 20 anos, cheguei em 17 de março de 2003, sozinho, com apenas R$70 no bolso, e morei em muitos locais aqui, né, Ernesto Kiel, Abílio Pedro, Belinho Meto, morei no Morro Azul, morei no Santa Amália, hoje moro no São Lourenço. Fui candidato em 2016, 514 votos, e em 2020 fui eleito com 1.330, né? Atuei aí por um bom tempo na Secretaria de Saúde, depois eu acabei fazendo uma 4ª especialização, e depois que eu fui eleito ali no Hospital Albert Einstein, em Gestão em Saúde. Tenho a intenção de voltar para a saúde em algum momento. E é um tema muito relevante. Eu acho que as pessoas que não se envolvem ou não querem saber acerca da política acabam sendo dirigido e envolvido por quem se interessa, né? E a Bíblia é muito clara. Esses dias uma pessoa falou para mim, falou, olha, eu compreendo um pouco o Apocalipse, eu sei o final de tudo, vai chegar um momento que tudo vai acabar. E por qual motivo, então, todo esse desgaste no momento que a gente está vivendo aqui, né? Se tudo tem um ponto final, por que se dedicar? Porque... E eu respondi para ele dizendo o seguinte, que o próprio Jesus falou, né? Que nós somos o sal e a luz. Então, enquanto ele não volta, enquanto não chega ao fim dos tempos, a nossa obrigação como cristão é salgar para evitar que o apodrecimento seja acelerado e iluminar, né, quem precisa de um direcionamento, de um norte, de um caminho. Que bom, você já chegou respondendo. Você veio da Chapada Diamantina, Bahia, aquele lugar maravilhoso lá que a gente vê na televisão? Sim, Chapada Diamantina. A cidade que eu morava é o Portal da Chapada, é um local muito bonito. Onde eu morava era bem mais seco, era um pouco mais seco, e como ele é o portal, o local mesmo onde tem os locais bonitos ficam uns 60, 70 quilômetros da onde eu morava. Mas sim, é um local muito bonito. Você é casado? Não, eu já fui casado. E fui casado durante uns 5 anos aproximadamente. E depois não quis mais num relacionamento nesse sentido, né? Não sou contra o casamento, acho que é uma instituição bonita. Mas eu me preservei, né? De seguir meu rumo. Então, se tiver alguma interessada aí, como é que tá ele? Na verdade, Coração. eu tenho uma pessoa, a Bia, o nome dela é Bia, né?
Entendi. Não, então tá. A gente conversa muito sobre essa questão, mas depois que eu me separei, eu vim ter um relacionamento sério depois de muito tempo. E que é com essa pessoa que eu estou hoje, que chama Bia, a Bianca. Mas eu acho o casamento uma instituição muito bonita, muito... Mas infelizmente, ou felizmente, né? Não deu certo na minha época e eu segui o rumo. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você frequenta qual igreja? Qual o seu credo? Eu sou da Filadélfia, Hum. eu sou membro de lá desde 2008, né? Estudei gosto muito de estudar a filosofia, a teologia. Eu estudei muito tempo na Assembleia de Deus, muito tempo. Pastor Jonas, sim, bênção. Fiz bastante tempo lá, gostei muito. Fui professor de escola dominical uma época, né? Na Filadélfia. Sim, e é algo que eu sinto falta. Um momento oportuno, futuro, eu quero voltar a lecionar. Aprendi muito dando aula, porque muitos temas eu não conhecia, né? Então eu dava aula e aprendia. Isso era muito bom. Como foi seu ingresso na política, Everton? Porque você veja bem, você é novo, né? 40 e poucos anos. 42 anos. 42 anos. E você está desde 2017. Você chegou em 2016, né? 2003. Você 2003, né? Há mais de 21 anos. Aí, 2016, você... Entrei como candidato. Né? Primeira vez. Eu tinha tentado em 2012, não deu certo. Eu não consegui a chapa ali, né? Para candidatar. Em 2016 eu consegui entrar, tive 514 votos. E chamei a atenção dos políticos da cidade, porque todo mundo falou assim, quem é esse menino aí que ninguém sabe quem é e teve 514 votos, né? E aí foram ver meu currículo, já estava com um currículo muito bem avançado, gostaram e fizeram um teste. Porque, na verdade, foi assim, o que aconteceu? Eu trabalhei na Seara durante 4 anos. O que é Seara? A Seara... Seara, isso, linguiça, presunto, né? Salsicha. E o meu gerente na época falou assim, Everton, 2016, falou, Everton, você não vai dar para você trabalhar com a gente e ser candidato ao mesmo tempo. A empresa não trabalha dessa forma, ou você fica com a gente ou você é candidato. Eu falei, cara, eu vou ser candidato, eu tenho isso focado. Aí ele falou, então tá bom, vou te dar as férias, mas você vai e ganha, quando você voltar você tá sem emprego. Aí eu fui, não me elegi. Voltei, carta de demissão, já sabia, né? Aí eu peguei uma saveirinha que eu tinha e fui correr o Brasil. Gosto muito de viajar, né? Aí nessa época, eu corri o Brasil sozinho. Saí viajando pelo Brasil uns 30 dias. Aí depois eu voltei, o pessoal me procurou e o prefeito fez uma reunião comigo, né? Era o Bochão? Era o Bochão, dialoguei algumas coisas do governo dele que eu achava que ele começou errado. E isso foi o ponto de entrada, olha que interessante, né? Você foi pontuando algumas coisas, tipo assim, algumas críticas. Eu botei num papel o que eu entendia que ele começou errado no governo e por onde ele melhoraria. E ali ele se interessou, né? Ali ele se interessou e falou, Everton, o pessoal falou de você, que você foi muito bem votado, eu gostei do seu currículo e estou gostando da entrevista. Aí passou alguns dias, a gente fez um teste na Secretaria de Saúde, eu comecei como gerente de projetos, nessa época eu já estava com a formação de gerente de projetos, deu muito certo. Deu muito certo porque eu gosto muito de estudar o que eu não conheço, né? Estudei muito sobre o SUS. E aí eu fui descobrindo tesouros na saúde. Por exemplo, tinha 3 milhões de emendas parlamentares paradas do outro governo, que estavam perdendo, muitas já tinham perdido a validade de utilização. E eu mostrei para o prefeito, falei, prefeito, nós estamos com 3 milhões de reais parado, tem emenda de 2014 que não foi usada. Estava lá para ser usado e não foi usado. Não foi. Ele falou, cara, isso não é possível. Eu falei, E já venceu os prazos. Aí a gente conseguiu renovar os prazos dessas emendas. Conseguimos comprar muitos equipamentos para a saúde não tinha computador praticamente nenhum, as mesas todas velhas. Começamos a reformar os postos de saúde nessa época. E um exemplo disso também é a UPA. A UPA aqui do Abílio Pedro. Uma das melhores da cidade. A UPA opinião minha. A UPA, muito bom lá mesmo. A UPA do Abílio Pedro, pastor, ela estava para devolver o dinheiro. O Ministério da Saúde deu 2 milhões e 200 para construir o prédio.
começaram o prédio e só depois foram ver quanto que ia custar a operação. Quando eles começaram a ver que a operação ia ficar muito cara, desistiram. E aí o prédio ficou parado. O Ministério da Saúde já estava pedindo o prédio de volta. E passaram a informação errada para o prefeito Mário Botion na época. Falou, ó, essa UPA aqui ela vai custar 2 milhões ao ano. E foi bem na época que estava caindo os precatórios. Precatórios são dívidas antigas que, depois que transita em julgado, a prefeitura é obrigada a pagar. Da época do Jurandir Paixão. Então ele estava com orçamento... Época do Jurandir Paixão. Sim. Então ele estava com orçamento muito reduzido. E aí eu fui estudar essa operação da UPA. E aí a gente descobriu que a gente conseguia tocar a UPA por $500 mil mês, não 2. E eu mostrei isso pro Mário. Falei, ó, mostrei por A mais B, dá para operacionalizar a UPA dessa forma, com esse modelo. E aí a gente conclui a construção. Ele autorizou eu renovar os prazos da UPA, a gente renovou os prazos, concluímos a UPA e inauguramos em abril de 2019. Então era um prédio que não... Possivelmente aquilo seria qualquer outra coisa, menos uma UPA. E foi um exemplo do que nós conseguimos terminar. O posto do Rubi também é a mesma coisa. Uma emenda antiga, perdida, de 2016, que era o prazo final para ter construído, não foi construído, conseguimos renovar e fizemos aquele prédio lá do Rubi. E o Rubi também é uma bênção lá para aquela região. Bora. Rapaz, vai faltar tempo a gente conversar. Deixa eu te falar uma coisa, Everton. Que bom saber que tem uma pessoa tão capaz assim. Vamos lá naquilo que eu queria saber, que eu quero saber. Você, de verdade, foi uma surpresa, pelo menos para mim, presidente da Câmara. Né? Tipo assim, por causa... claro que tem o seu ponto de relevância, com certeza, é mérito, e eu tô vendo agora isso, né? E não agora, mas o seu comportamento, a sua capacitação na Câmara. Como se deu isso? Como é que você fazendo essa avaliação? Porque todo mundo apostava que seria o Betinho, até por conta da votação dele. Sim. Na verdade, o Betinho ele veio muito bem votado, mas ele não tinha intenção de ser presidente da Câmara e nem eu também tinha naquele momento. Quem que tinha? Era o Lemão. O Lemão. Foi... o Lemão e o Junegão, tinha os dois se entenderam, o Lemão saiu, inclusive eu votei no Lemão na época. Mas nós percebemos que havia uma necessidade de uma mudança de modelo de gestão e de pensamento do jeito que a coisa era conduzida. Não que o jeito que era conduzido era errado, mas a gente pensava para um jeito diferente. Então foram 10 vereadores novatos eleitos. E o que eu fiz? Em janeiro de 2021, a gente ali começou a construção da presidência de 2023-24. Então a gente fez uma aliança muito forte entre os novatos, né? E mais à frente, nós conseguimos aí mais um voto dos veteranos e ganhamos a presidência. Mas foi briga de titã mesmo, tanto que a votação foi 11-10. A votação da presidência são 21 vereadores, 11 votaram em mim e 10 votaram no Junegão. E foi uma surpresa muito grande, porque é um ponto muito fora da curva, né? Você, no primeiro mandato, ganhar as eleições da presidência da Câmara e ganhar contra um grupo já experiente, forte, que já está na política há muito tempo. Tem vereador que já estava há 6 mandatos, né? 5 mandatos, 4 mandatos. Mas eu vejo tudo também de uma forma espiritual, sabe, pastor? Uma vez eu estava subindo o Monte Tartaruga, 2008, 2009. Essa época eu estava muito triste, passando muita dificuldade aqui. E uma pessoa desceu do monte e me encontrou no meio do monte. E falou assim, olha, não desanime, levante sua cabeça. Onde você botar o seu pé, eu vou pôr o meu. Onde você entrar, eu vou entrar com você. Então eu tinha isso muito comigo, né? Até pela história de vida também. Eu venho do sertão baiano, eu passei fome em muitos momentos. Em muitos momentos eu tinha cuscuz de manhã, mingau de milho meio-dia e mingau de milho à noite. Eu chego em Limeira com R$70 no bolso sozinho. Então a vida já vinha me testando há muito tempo, né? E me trabalhando a ser forte e duro. E resistente, sempre quando preciso. E uma coisa muito importante, a vida me ensinou muito rápido a perder, no bom sentido. Porque, no sentido de desapegar.
Porque assim, se você parar para reparar, as pessoas, a gente tem que estar sempre preparado para perder as pessoas. Por 2 motivos. Primeiro porque um dia Deus vai chamar todo mundo para tomar um café com ele. As pessoas vão morrer. E as pessoas vão embora em algum momento. Então, ou você perde pela questão da vida, ou a pessoa vai decidir ir embora. E as coisas são assim também. Se você olhar as coisas de Alexandre o Grande, de Salomão, você não vai ver mais elas aí. Então, eu aprendi isso, eu aprendi a desapegar. E o fato de eu ser desapegado, eu não tinha, você perde um pouco o medo do desafio e perder. Porque o que eu percebi? As pessoas elas não têm medo de fracassar em si. Isso é uma avaliação que eu andei percebendo. O medo das pessoas é a forma que eles serão vistos fracassados. As pessoas têm esse receio. Elas estão mais preocupadas, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Não com o objeto da perca, mas como serão vistos. Exato, com a reputação. Isso. E isso a vida vem me trabalhando muito cedo para não me importar com isso. E eu aprendi a medir minha vida por uma questão e a não medir por outras, né? Por exemplo, que é uma coisa que me ajudou muito. Eu não meço minha vida pelo dinheiro, pelo sucesso e nem por quantidade. Eu percebi que o fato de eu ter muito ou pouco, ou de buscar ter muito ou pouco dinheiro, isso não é uma garantia de felicidade, porque você vai colocando a sua vida em pontos imaginários e você fala assim: quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro, uma fazenda, eu vou ser feliz. E aí você conquista aquilo e percebe que aquele buraco na alma que você achava que seria suprido pelo que você imaginava, continua. Uhum. É por isso que tem uma frase de um filósofo alemão que ele fala que os picos das montanhas são muito desejados até você chegar nele. Depois se torna comum. Sim. E tem outra filosofia essa bíblica, que a vida tem 2 formas de humilhar você. A primeira é dando o que você quer. E a segunda é não dando o que você quer. Repare que Salomão, ele teve tudo que ele sempre quis, né? Rei rico igual ele não teve. O homem chegou até 1000 mulheres. Se ele ficasse... em um ano ele não conseguia visitar todas as mulheres que ele tinha. 2 anos e meio. 3 anos para ele. Então, Salomão tinha tudo que ele queria. Mas repare como Salomão começa a escrever o livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo vaidade. Correr atrás Então a vida deu tudo que ele queria e humilhou ele. E a vida humilha você não dando o que você quer. Veja que Moisés, Deus chama Moisés, tira o povo do Egito, mas quando é para entrar em Canaã, ele é o único que não entra. Deus chama ele para o Monte Nebo e lá ele morre. Mas ele queria, e ele só vê Canaã lá de cima. Então isso eu aprendi. Então eu não meço minha vida pelo dinheiro, porque Jesus encontrou um cara rico, bem rico, que seguia todos os mandamentos, e falou para Jesus assim: viu, eu já sigo todos os mandamentos de Abraão, o que mais eu preciso fazer? E Jesus falou: vende o que você tem e volta a falar comigo, né? Então o dinheiro para Jesus não... Eu também não meço minha vida por quantidade, né? Se a igreja tem muitos membros ou pouco membros, isso não quer dizer sucesso ou falta de sucesso, né? Porque Jesus encontrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos e com quantidade pouca ele alimentou muita gente. E não meço também minha vida pelo sucesso, né? O fato de você estar dando certo numa coisa não significa que você está bem. Pode significar que você está bem, mas não é significar que está tudo bem. E o fato de estar dando errado não significa que você está errado. Tem toda a questão de tempo. Nem tudo que está certo, dá certo. Porque eu não meço pelo sucesso, porque Jeremias, ele falava para o povo de Deus lá atrás várias situações que eles não deveriam fazer e eles faziam tudo ao contrário. Então Jeremias não teve sucesso com os homens. Esse é um dos motivos que ele escreve um livro se lamentando, né? Bom, se eu não meço minha vida por dinheiro, pelo sucesso, nem pela quantidade, eu meço pelo quê? Aí eu descobri que eu meço por uma coisa que também está na Bíblia. Paulo, na principal festa da igreja,
que é a Santa Ceia, que é a lembrança e o memorial de que um dia aquele que foi embora vai voltar, ele fala assim, cada um examine-se a si mesmo, certo? Então, quando eu durmo no meu travesseiro, ele não me acusa de nada, eu não me importo com as dores que eu vou ter, ou com as tragédias que eu vou sofrer, perdas, entende? Então, esse é um norte muito claro que eu tenho. Porque esse é um grande problema, pastor, e especial na vida de muitos cristãos também, e na política também. Às vezes você tem um norte para ir, um rumo para ir, e esse rumo começa a dar errado. Mas se você não tiver uma clareza política ou espiritual, você fica mudando o rumo. Não, aqui está uma dificuldade tremenda, então não é aqui. Você quer ver um exemplo? É Paulo, né? Paulo tomou chibatada, foi preso, foi transferido no navio, o navio afundou, ele saiu no mar, escorado num monte de tábua, chega numa ilha, uma cobra pica ele, tinha tudo para falar assim, isso não é de Deus não, isso aqui não é obra de Deus, né? Então, isso me baliza muito, porque quando minha consciência está tranquila e eu tenho clareza do objetivo, eu não mudo por causa do sofrimento, eu continuo. E o meu guia é isso, a bússola é eu deitar no meu travesseiro e ele não me acusa de nada. Bom, uau. Everton, vamos lá, outra pergunta. Todo mundo imaginava que o Everton ia sair candidato agora. E havia até uma expectativa e umas conversas nos bastidores que você sairia pelo grupo do Botion. Tanto é que, como é que é o seu relacionamento com o prefeito hoje, como presidente da Câmara? A gente sabe a autonomia que um presidente da Câmara tem, quais projetos, o que vai se discutir. E havia mesmo esse lugar, haver conversado ou não, era só boato de que o Everton viria como vice ou até como prefeito? Como que foi isso? Havia sim, havia uma costura que já estava bem forte nesse sentido. O prefeito tinha uma expectativa muito grande do Miguel Lombardi, e foi trabalhando alguns nomes, né? Do Miguel vir como prefeito. Do Miguel vir como prefeito. Um dos nomes que estava sendo trabalhado era o meu. Porém, houve também uma resistência dentro do próprio grupo, de parte das pessoas do grupo do prefeito, e também, que eu também não critico, é de uma forma natural, porque, repare, imagina que você tem aqui um grupo de diáconos que está desde quando você fundou a igreja. Aí chega um diácono novo. E aí o diácono novo está sendo visto para alçar um cargo maior na igreja. Naturalmente, os outros se sentirão e falam, poxa, eu estou aqui há mais tempo. Então isso aconteceu, eu percebi esse movimento, né? E aí eu sou um cara que eu gosto de encarar desafios, eu gosto de desbravar, mas eu não sou doido, né? Então eu fiz a seguinte avaliação, falei, bom, o grupo do prefeito não está consolidado acerca do meu nome, ele está, mas o grupo não está. Eu sendo candidato a prefeito pelo grupo, eu vou ter uma guerra muito grande na Câmara para enfrentar, porque lá tem outros grupos que vão se candidatar. E aí eu ter um grupo que eu vou ter que enfrentar na Câmara e eu ter que enfrentar um próprio grupo do meu grupo, ninguém aguenta guerra dessa. Você viu que você ia ter que encarar várias frentes de guerra. E dentro do seu grupo aí é onde? Exatamente. Então eu vi que não era o meu momento. E também tem um versículo que fala sobre isso. Pode dois andar juntos em desacordo? Se não tiver acordo, não dá. Não dá. Então eu conversei com o prefeito e falei, olha, eu entendo que esse não é o meu momento, eu gostaria de retirar o meu nome. E aí eu pontuei com ele e estou deixando isso para um momento futuro, né? Vamos para uma reeleição novamente. Nesse momento somos pré-candidatos a vereador. E caminhar o rumo. Tenho várias ideias, que as ideias eu posso propor dentro do grupo e propor numa nova legislatura nessa ainda. Tá. O Hélito tá no grupo Botion. Quem o Hélito tá apoiando hoje? Nós temos já lançado Érica Tanque. Sim, não. Eu, Everton Ferreira, estou apoiando Érica Tanque, que está no grupo do prefeito. Isso é o governo. Isso, eu continuo apoiando lá. Sobre a sua pergunta da minha independência, eu sempre fui uma pessoa que tive um DNA próprio. Eu respeito muito as pessoas, mas eu sempre tive um DNA próprio.
Esse é um dos motivos que você sai de uma cidade sozinho, chega aqui com R$ 70 no Sim, bolso e consegue avançar na vida. onde você Você tá, tem que né? ter uma opinião muito bem Sim. forte sobre isso. E o prefeito sempre soube disso. Sempre soube disso, ele sempre respeitou. Sempre respeitou. Então, minha relação com o prefeito é uma relação muito sincera e sem julgo. E sem julgo. Se eu quiser sair do grupo dele hoje, eu saio tranquilamente pela porta da frente. E sem nenhuma conta para acertar, e nem ele comigo. Né? A gente sempre teve uma relação muito franca. E muito sincera. Então, outra coisa que eu não abro mão é a minha autonomia, né? Eu gosto muito de autonomia, de liberdade, para você ter facilidade de suas decisões. Então, continuo no grupo e minha pré-candidata é a Erika Tanque. E você acha que ela é o nome ideal hoje? E vou te emendar perguntando, já por que da pergunta, te mostrando por que da pergunta. Ela vem com o apoio do PL, eu não sei se ela é do PL. Ela é do PL. Ela é do PL. Então, provavelmente, vai ter um endosso do Bolsonaro, né? PL. Possivelmente. E nós sabemos que hoje, aquilo que o Bolsonaro aponta, não necessariamente se elege, mas há Influencia, né? influencia demais hoje, a gente sabe do poder político que ele tem. Agora, eu tive com o Betinho aqui na última entrevista, e o Betinho disse que a Érica votou contrário a algumas coisas que o próprio público cristão conservador defende. E isso daí vai ser jogado, nós estamos falando de política, e isso vai ser jogado ele é contrário, nós estamos falando de política, não tem nada a ver de desonestidade. Não, são fatos. São fatos. Agora eu estou com o presidente da Câmara aqui na minha frente, tá certo? Sim. Que é cristão, Sim. né? Como que é isso? Primeiro, se tem jeito de separar, eu não sei. Everton, cristão, cidadão, que eu percebi que você, se for por você ter que negociar isso, você não negocia. Mas também nós sabemos, que nem o que você disse, a questão de política. E a Érica não é, ou é. Então, tá, como é que fica isso daí? Porque nós estamos falando para um público cristão. Sim. E vão jogar. Tanto é que eu vou trazer todos os candidatos aqui, e ainda há uma possibilidade de fazer até um debate. Agora, eu fico imaginando quando falar isso. Que ele disse que ela votou contra, na questão de banheiro público, unissex. Rapaz, isso para cristão? Sim, sim. Eu não me recordo dessas votações. Tá bom. Inclusive de banheiro unissex, não me recordo. Não, Nem sei se teve essa votação. Teve? eu não me lembro. Se teve, eu não vi. Eu não vi. Mas se teve, certamente alguém, na hora da campanha, vão falar. Vão mostrar. Pelo que eu ouvi da Érica, ela disse que não tem isso e também não tem nada dela acerca de aborto, esse tipo de coisa também não. Bom, os candidatos que estão postos têm as suas religiões. Você vai ter candidatos que são católicos, tem outros candidatos que têm uma linha evangélica, tem outros que têm uma linha cristã um pouco diferente. Tem uns que não são nada. Tem uns que não são nada, né? Agora, eu penso que a gente não pode se balizar exclusivamente nesses recortes, porque, repare, quem deles são evangélicos? A Érica não é, a Mayra não é, o Betinho não é, o rapaz do PT não é. E como é que a gente vai votar exclusivamente por isso, né? Eu sempre gosto de responder essa parte com um versículo que tem de João, a Epístola de João. Eu já tive uma vez no sul da Grécia e fui na ilha de Patmos. Que legal. Fui na caverna que João ficou preso e morreu. E como é que foi? Só longo? Foi uma ótima experiência. Deve ser sensacional, né? Foi em 2014. E João, que não é o João Batista, escreveu o Evangelho e as Epístolas e Apocalipse. Lá que ele teve aquela revelação do Apocalipse. No capítulo 1, versículo 46, ele tem um bate-papo de Filipe e Natanael. Filipe fala para Natanael, veja aquele que Moisés escreveu está posto. É Jesus de Nazaré. Filipe e Natanael na hora questiona, fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso aqui tem um dado interessante. Por que ele faz isso? Bem rapidamente. Davi foi rei, depois Salomão.
rei de todo Israel. Com o filho de Salomão veio o Roboão. Aí teve aquele problema que ele aumentou o imposto demais e o reino dividiu. Jeroboão ficou com a parte de cima, Roboão ficou embaixo. A Síria invadiu a parte de cima, que é Samaria, e misturou todo mundo lá, levou outros povos para morar lá e misturou tudo. Quando a Síria tentou invadir Judá, Deus não deixou, que um anjo só numa noite matou 185 mil. Todo mundo lembra dessa história. Por amor da vida. Mas aí gera um preconceito. Quem mora no sul fala, não, esse povo de Israel, de cima, não Que virou não samaritano queremos até exatamente. né? Então tinha um preconceito muito grande com quem vinha dali de cima. Mas olha que interessante. Jesus, quando ele se apresenta como Messias, a primeira vez que ele fez isso foi para uma mulher samaritana. João 4. E quando Jesus ressuscita, que ali fica o fundamento do evangelho, a primeira pessoa que ele aparece também é uma mulher de Magdala, que é também naquela região de Samaria, Maria Madalena. Quando perguntam para Jesus quem é o meu próximo que eu tenho que amar, ele conta a parábola do bom samaritano, que um judeu tinha sido assaltado e tomou umas pancadas, estava lá na beira da estrada, ferido. Passa um judeu, finge que não vê. Passa um sacerdote, finge que não vê. E passa um samaritano, ajuda o cara, cuida do cara, paga uma pensão e ainda deixa um trocado. E o samaritano, para o judeu, era a praga infinita. Então, quando Jesus vem, ele desmistifica isso, né? Então, trazendo isso para o momento atual, a gente não pode apontar para um ou outro e dizer assim, pode sair alguma coisa boa daí, porque Jesus pegou muitos terrenos áridos e fez deles terrenos férteis, né? Então, porque senão a gente vai ter que segmentar muito. Católico vai ter que votar em católico, sabe? E na política você vai ter que sempre fazer uma avaliação um pouco mais macro, né? Um pouco mais linhas gerais. Agora, todos os candidatos têm os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Todos eles, né? Independente de quem for, todos eles. Vai ter pontos fortes e pontos fracos. A população ela vai estar atenta a quem conseguir apontar três nortes. Primeiro, aquele que conseguir contar uma boa história de uma perspectiva futura que fará. Quem conseguir fazer isso, né, contar uma boa história para uma perspectiva, convencer e mostrar por A mais B que lá na frente a vida dele vai estar melhor, é isso que o povo quer saber. Repare, por exemplo, Bolsonaro, ele é um cara muito querido do ser evangélico, mas ele tem uma santa na casa dele, que não faz parte da nossa cultura. Sim. Mas a gente gosta dele e vota nele. Não vamos votar nele por causa disso? Não é assim, né? Eu concordo e eu faço essa pergunta até para que você fale disso. A gente não vota porque qual o credo que a pessoa defende ou qual o credo que ela abraça. É importante. É Mas não importante, somente. é importante porque vai falar dos seus princípios e fundamentos. Sim. Se a gente entende que a pessoa de verdade é fiel àquilo que ela diz, vai fazer toda a diferença na hora de conduta, de escolha. Sim. A gente não pode ignorar esse Não. lugar de maneira nenhuma. Não. Mas concordo com você, a gente não. Bom, a Bíblia diz que Deus não coloca. Toda autoridade é instituída por Deus, e Deus não está pondo o crente aí para dirigir. Não é isso. E a Bíblia diz também que um dia levantou Ciro, um camarada que não tinha nada de reconhecimento de quem ele é. Bom exemplo. Né? Um bom exemplo. Agora, mas devido à guerra, e eu vou usar esse termo ideológica, que hoje porque até um tempo a política não tinha ideologia. Sim. Era política. Era administração. Nós sabemos de tudo que envolvia política. Hoje, a política está mais ideológica do que política. Não sei se você concorda comigo. Sim. Por isso, hoje, eu vejo ainda mais, não que não havia, mas ainda mais a necessidade da gente pensar nos candidatos. Aí é o sal e a luz. Exatamente, porque hoje
Tanto é que eu já vou emendar uma pergunta para ti. Você já discorre e cai nela. Você tem uma vice-presidente, que é a Isabeli, que é de esquerda, que é totalmente ideológica, Sim, né? E que é vice-presidente, sim. né? Como é que você lida com isso e para costurar isso? Como é que foi diante daquilo? Sendo cristão, Essa é uma boa pergunta. uma boa pergunta que tem uma história bem interessante. Boa lá. Primeiro é o seguinte, o fato da Isabeli ser de esquerda, ser do PT, ela não deixa de ser humano, esse é o primeiro ponto. Ponto. Segundo ponto, quem elegeu ela não foi eu, Sim. ela tá lá. E eu goste ou não, eu tenho que conviver com ela lá até 31 de dezembro de 2024. Primeiro Sim. ponto. A Isabeli, ela é uma dos novatos dos 10 que eu lhe falei, que se somou. E a Isabeli é do PT. Na época da eleição da Câmara, eu não sei se isso chegou ao seu conhecimento, mas o PT não queria que a Isabeli votasse em mim. O PT estava fechado com a chapa do Ju Negão direcionada pelo Lemão. Não sabia. Opa! Tanto é que se você for nos arquivos do PT e do Sindicel, que é um sindicato, um braço do PT, eles fizeram a nota de repúdio forte contra mim. Forte contra a minha candidatura. Que a Isabeli não deveria votar em mim, que eu representava uma chapa autoritária, uma chapa do governo, uma chapa não sei o quê, uma chapa bolsonarista, né? Era isso que pontuava. Mas o que aconteceu? O candidato, o meu adversário, tinha 17 votos contra mim, dos 21, Que era o Lemão. que era o Ju, que é o candidato do Lemão. Que é o candidato que estava trocando. Isso, era o sucessor do Lemão. Certo. O Lemão apoiou ele com unhas e dentes. Isso não tem como ninguém negar. Não há negação disso. É. Ponto. E aí eu fui ganhando voto dos novatos, que ele estava contando gente que estava comigo. Porque o que eu usei de estratégia? Eu falei, gente, vocês que estão comigo, não precisa falar que está comigo. Deixa o benefício da dúvida. Eu sei que vocês estão comigo e a gente sabe quem está entre a E gente. você foi inteligente para também não haver sedução. Se eu sei que você está contra, eu vou lá, vou propor algo. E o adversário fica confortável em saber que ele já ganhou. E eu consegui arrastar isso até setembro, 2 meses antes da eleição, 2, 3 meses antes da eleição. Foi aí que eles acordaram para a vida. Que aí eles viram que não tinham o que eles tinham. E estava 10-10. E o que eles fizeram? Fizeram um acordo com o PT para o PT apoiar a chapa deles, porque a chapa deles é uma chapa adversária do governo local. E ofereceram a vice-presidência para a Isabeli. Eles ofereceram? Eles ofereceram. A Isabeli é vice-presidente porque eles ofereceram. Quem era o meu vice-presidente era a Tatiane Lopes. E qual foi a pegada final deles? Chamaram o PT, tanto que o PT foi lá no dia da eleição. Entraram tudo no gabinete da Isabeli e falaram assim, não pode votar nesse rapaz. Você não deve votar ele em hipótese nenhuma. A gente tem um direcionamento aqui, já tem uma vaga para você ser vice-presidente. Aí ela veio e conversou comigo, falou, Everton, eu vou desobedecer o partido, pode ser que eu seja até excluído, eu não tenho para onde ir. Eu preciso de um argumento para eu pelo menos me defender. A outra chapa me ofereceu a vice-presidência. Se você me oferecer a vice-presidência, eu tenho um argumento de dizer que o que eles estão oferecendo eu tenho aqui também. Eu falei, bom, se o problema é a vice-presidência, eu não vejo problema nenhum, não tenho um preconceito nenhum de você sentar aqui do meu lado, as suas ideias é uma, a minha é outra. E foi assim. Muito politicamente. Foi desse jeito. A Isabeli votou comigo a contragosto do PT. E isso está registrado. O PT soltou nota de repúdio contra a minha candidatura. Inclusive criticando a Isabeli. Agora, a minha pergunta é como que eles se aliançam? O que ofereceram para o PT fora a vice-presidência para eles poderem apoiar? Aí você vai precisar perguntar para ele. Eu vou perguntar. E se eles negar esse fato, vocês me chamem nessa mesa. Que eu venho falar na frente deles, falar sim. E a Isabeli é prova disso. E inclusive eles são prova disso. Eles são prova disso. Todos eles sabem que eles queriam a Isabeli com eles. Quando eles viram que a Isabeli desobedeceu o PT, porque é o que aconteceu. A eleição foi na segunda. Na segunda eles não tiveram voto que eu estava com 11. Aí eles me enrolaram o dia todo e chegou altas horas da noite e não teve eleição.
fizeram essa jogada política Para tentar ganhar um voto. A eleição foi para quinta-feira. Na quarta-feira, o PT fez uma reunião de decisão coletiva. E nessa reunião, a Isabeli contrariou todo mundo e falou: olha, eu não posso votar com esses caras. Eu não posso votar com eles. Que, por incrível que pareça, também tinha muita gente cristã lá, eu sei, ué. né? Mas é uma chapa da nova guarda com a velha guarda. E aí ficou decidido que que ela deveria votar com a chapa do Jonegão, sendo aliada do Lemão, né? Que tinha Anderson Pereira, Elias Barbosa, todo mundo lá. Ceará, Anderson Pereira. Cara, é cômico isso. Tá todo mundo lá. E aí, a Isabeli falou no meio de todo mundo, numa quarta-feira, falou: gente, vocês me desculpam, mas eu não vou votar com esses caras. Eu tô no grupo dos novatos. Aí foi que o PT fez a nota de repúdio. Aí foi que parte das pessoas do grupo do Jonegão e do Lemão foi lá no tiro de guerra e inventou uma mentira descarada. Falou assim: gente, corre na Câmara hoje que vão eleger o PT na presidência. Mas os que foram lá inflamar o pessoal que estava no tiro de guerra eram os mesmos que queriam o voto da Isabeli e eram os mesmos que queriam ela na vice-presidência. Se eu tiver certo, você me corrige. Quem decidiu a presidência da Câmara foi a Isabeli. Foi? Foi. 2 grupos, pseudo-conservador, quem decidiu foi a Isabeli da esquerda. E os conservadores queriam a todo custo ela lá. Rapaz do céu. E no dia que você trouxer qualquer um aqui, desminta, peça Não, eles vão vir na minha frente. Eles vão vir. Eu quero ver se eles vão ter a coragem de falar que eles não queriam o voto da Isabeli, que não ofereceram a vice-presidência para ela. Everton, foi meio-dia e 20, já deu meio-dia e 20, rapaz. Conversa boa, dizem que conversa boa é quando ela acaba sem acabar. Ela acaba sem acabar, isso é bom. E aqui eu tô contando um bastidor forte da política, ninguém fez isso, mas foi isso que aconteceu. Não, mas sabe, viu? Lembra que eu disse que é importante a população, principalmente nós cristãos, porque a verdade, quando eu falo cristão, estou falando tanto católico como evangélico. Hoje é mais de 80% na cidade. Sim. E nós precisamos de entender que tudo que a gente precisa, necessita e valoriza é passado pela Câmara. Sim. Viu? Nesse aspecto, você quebra qualquer um fazendo uma pergunta. Falou, é só você perguntar assim: explica para mim por que o PT e o sindicato fez uma nota de repúdio contra o Everton para Isabeli votar lá. O PT estava com o Everton ou não? Com quem que o PT estava? Com quem que o PT estava? Porque a nota de repúdio está aqui. Eu vou descobrir essa nota. Pode descobrir. Consegue as duas, a do PT e a do sindicato. Tá. Você promete que você vai votar aqui? Prometo, eu volto. Pra gente continuar? Tem uma frase em francês que ela diz assim: Le temps dit toujours la vérité, que quer dizer, o tempo sempre diz a verdade. Você pode correr o que você quiser, mas o tempo sempre vai expor a verdade. E a verdade é essa aí. Rapaz, tinha tanta pergunta pra fazer pra você aqui. Então, vamos marcar outro dia. Vamos marcar, a gente vai votar sim. Obrigado pelo convite, viu? Eu fico agradecido demais, foi um papo muito bom. Pena que você tem que correr lá, né, para resolver a questão da greve, né? Mas eu fico muito agradecido, irmão em Cristo. Quero que a gente sente para tomar um café só para bater papo mesmo. A gente precisa de homens sérios, homens capazes. Eu fico feliz de saber que a gente tem lá na Câmara de Vereadores uma pessoa da sua índole. Como pastor, tenho tentado abrir um caminho. Não sou partidário, não sou vinculado a nenhum partido, mas entendo que a igreja estive lá orando, entendendo que esse é o meu papel. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Não faço parte de nenhum conselho de pastores, não sou convidado, só para você ter uma ideia, mas como pastor local eu entendo que o papel da igreja é orar, que toda autoridade é instituída. E o que precisar de mim, conta comigo, estamos aqui. Espero que esse seja um espaço que a gente possa usufruir aqui para abençoar a nossa cidade. Muito obrigado. Cadê aqui? Eu tenho
uma lembrancinha rapidinha aqui para você não sair de mão abanando, tá? Espero que você goste e use. E vai ser uma forma da gente... É uma caneca do nosso Pode ou Não Pode. Ah, que legal. E Eu gosto de caneca. tá lá, ó. E fico muito feliz. Everton, Bonito. obrigado. Eu que Deus abençoe. Conte com o nosso apoio. E que, com certeza, você vai voltar mais vezes. Acompanha aí, porque essa mesa aqui vai esquentar nos próximos dias aí. E quero que você esteja aqui conosco, tá bom? Gente, muito obrigado você aí pelo Pode ou Não Pode, que esteve conosco até agora. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.